Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus. Livro de Mateus. Veja só para você uma coisa, presta bastante atenção. Você pode estar vivendo no pecado e receber o milagre, seja da cura divina, seja da libertação de vícios, seja da prosperidade, milagres que Jesus realizou, mesmo estando no pecado. Compreende o que eu estou falando? Jesus curou 10 leprosos. Os 10 leprosos eram santos? Não, eles eram pecadores, mas foram curados. E apenas um voltou. Mesmo sendo curado, só um voltou. Os outros 9 foram ingratos e foram cuidar da vida deles. A mesma coisa aconteceu com o paralítico que estava lá no tanque de Betsaida. E Jesus o curou. Ele ficou liberto da sua paralisia, estava paralítico há 38 anos, Jesus o curou. No outro dia, Jesus o viu aonde? Dentro da sinagoga. Ele foi buscar ao Senhor. E Jesus o viu e disse para ele: vai e não peques mais. Ele era um pecador, mas foi curado porque ele creu que Jesus poderia curá-lo. Então, presta bastante atenção. Isso é muito importante para você entender. Não confunda as coisas. Não pense que porque você foi curado, porque você alcançou uma bênção de Deus, não pense que porque você foi abençoado economicamente ou ficou liberto de um vício, alcançou um milagre de Jesus físico, que automaticamente você é de Deus. Não é não. Não necessariamente. Compreende? Sim ou não? Não se engane, não se iluda com o milagre. O milagre, você pode ser curado, ainda que você seja coberto de pecados. Você pode ser abençoado economicamente se você crê. Você faz ou dá uma atitude de fé. Planta, você tem que colher. Agora, quando nós tratamos de salvação, de transformação de vida completamente diferente, é outra coisa. É outro milagre. É um milagre que, se você quiser recebê-lo, você tem que deixar o pecado. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Está claro isso para você? Não basta você crer. Eu creio em Jesus. Isso não é suficiente. Você tem que viver essa crença. Você tem que assumir essa crença, para que então o próprio Deus possa vir na pessoa do Espírito Santo e fazer morada dentro de você. Então, nas igrejas, em todas as igrejas, inclusive na Igreja Universal, há muitas pessoas que foram curadas de suas enfermidades, muitas pessoas que foram abençoadas economicamente,
Muitas pessoas que foram libertas de vícios, mas não têm o Espírito de Deus e, portanto, não são de Deus. Porque quem não tem o Espírito Santo não pertence ao Senhor Jesus. Está escrito isso. Se você quiser ler, depois você veja em Romanos capítulo 8, versículo 8. Está falando, quem não tem o Espírito de Jesus não pertence a Ele. Mas agora nós vamos tratar de outra coisa. Nós vamos tratar exatamente dessas pessoas que estão na igreja e até são fiéis. Fiéis nos dízimos, nas ofertas, são pessoas que vêm na igreja, porém, ainda se encontram perdidas. Por quê? Porque elas estão vivendo ainda na base do milagre que aconteceu na sua vida. O milagre de cura, o milagre de libertação de vícios, o milagre da prosperidade, é coisa dessa natureza. Milagre, por exemplo, a família foi restabelecida. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Está claro isso para você? Use a sua inteligência. Use a sua inteligência. Uma coisa são os milagres que nós precisamos, que nós dependemos de Deus. São milagres do dia a dia. São as nossas necessidades que são supridas. Outra coisa completamente diferente é a salvação da alma. É você ser cheia ou cheio do Espírito Santo. Olha comigo, vamos meditar nessa palavra aqui. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 e versículo 8, a partir do versículo 8. Você vai ler e entender isso comigo. Jesus fala. Lucas 15, capítulo 15 e versículo 8. Então, Jesus falando através de parábola, ele fala assim: qual é a mulher que tendo 10, o quê? Dracmas. O que são dracmas? São moedas, eram moedas naquele tempo. Tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia. O que é candeia? A luz, a vela, ou qualquer coisa que acenda, que traga a luz. Não acende a candeia, varre a casa e a procura como? Procura o quê? A dracma diligentemente até encontrá-la. Até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ora, Jesus está falando aqui dessa salvação que nós estamos tratando. Não de milagre de cura, não de milagre de libertação, não de milagre familiar, mas está falando do milagre da nova vida. Nova vida que a pessoa recebe, que você tem que receber. Se você não tiver uma nova vida, vida nova completamente, quer dizer, o seu corpo é o mesmo, mas sua cabeça, os seus pensamentos, o seu coração são completamente diferentes do que você nasceu da sua mãe, do seu pai. É uma nova pessoa, nova criatura. Jesus fala então que essa dracma
significa a pessoa que está na igreja, que está acostumada na igreja, que se adaptou ao ritual da igreja, se adaptou às orações, a ouvir a mensagem, se adaptou a fazer jejuns, a fazer orações, a fazer ofertas, a fazer até caridade. Se adaptou na igreja, porém ela está o quê? Hein? Está perdida onde? Na rua? Dentro de casa. Quer dizer, dentro da igreja. Está dentro da igreja, mas está perdida. Então ela, o que faz? Ela acende a candeia, quer dizer, ela acende a luz, que é o que nós estamos procurando fazer, acender a luz do Espírito Santo. Essa campanha dos 21 dias de jejum de Daniel, que começa a partir dessa noite e vai até o dia 13 de outubro, nós estamos acendendo a luz para achar as dracmas perdidas dentro de casa, dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Nós estamos acendendo a luz, estamos tocando a trombeta, anunciando quem quer o Espírito Santo, quem deseja essa vida nova, quem deseja ter a presença de Deus permanente até o último suspiro da sua vida aqui na terra. Quem quer? Então, nós estamos acendendo a candeia, levando a consciência delas, das dracmas perdidas, varrerem a casa, quer dizer, varrerem suas vidas. Amém? Porque nesses 21 dias de jejum de Daniel, os interessados vão ficar 21 dias sem se envolver com as coisas do mundo, sem se envolver com as informações seculares, sem internet, sem rádio, sem televisão, sem cinema, sem entretenimento. Serão 21 dias em que ela vai mergulhar nos pensamentos de Deus, ela vai pensar nas coisas de Deus. 21 dias que ela vai ter o seu pensamento voltado para Deus. Ela não vai ter o seu pensamento para entretenimento, ela não vai ter o seu pensamento voltado para as informações desse mundo. Eu sei que muitas pessoas trabalham com informações, dependem da internet. Se você trabalha e depende da internet para trabalhar, se você estuda e depende de estudar para poder conquistar o seu diploma, enfim, se você tem alguma tarefa com respeito à sua vida profissional, você fica livre para fazer o que tem que ser feito. Você não vai fazer o jejum 100% porque você tem que trabalhar, é ou não é? Afinal de contas, você tem que trabalhar, você depende do seu trabalho. Porém, há as pessoas que podem se desvencilhar, evitar as informações seculares. Estas vão então mergulhar nos pensamentos de Deus. Quer dizer, elas vão varrer suas vidas da sujeira do mundo. Elas vão varrer as suas vidas, a sujeira que está dentro delas, para que elas possam ser achadas por Deus. Amém? Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Olha só, preste atenção.
Normalmente quando a gente fala, quando a gente começa a oração, ó Deus, nós entramos na tua presença. O que significa entrar na presença de Deus? Como é que você pode entrar na presença de Deus? Nós entramos na presença, nós vivemos na presença de Deus, claro. Porém, quando nós elevamos os nossos pensamentos a Deus, quando nós pensamos nas coisas de Deus, por exemplo, você está aqui agora, você está pensando nas coisas de Deus, não está? Nós estamos falando das coisas de Deus, sim ou não? Então, por conta de nós estarmos pensando nas coisas de Deus, você sente uma paz, é ou não é? Você não se sente bem aqui na igreja? Por que você se sente bem? Porque é a igreja? Não, você se sente bem porque nós estamos pensando de acordo com Deus. Nós elevamos os nossos pensamentos a Deus. Em outras palavras, os nossos pensamentos são o nosso espírito. Em espírito, nós estamos na presença de Deus. Quando você pensa em Deus, quando você medita na palavra de Deus, na Bíblia, então você se transporta para a presença de Deus. Amém? É claro, quando você se transporta para a presença de Deus, então você se sente bem. Quando você está aqui na igreja, você tem uma paz. Tem ou não tem? Já reparou essa paz que você tem aqui? Mas quando você sai, quando você está lá fora, com outras pessoas, com parentes, com amigos, conhecidos, o assunto é outro, o ambiente é outro, o que acontece? A paz que você tinha aqui dentro, ela desaparece. Porque o ambiente é outro, o pensamento é outro. Compreende o que eu estou falando? Quer dizer, é muito difícil, ô bispo, como é que eu posso viver? Quando eu estou aqui na igreja, eu me sinto muito bem, graças a Deus. Mas quando eu estou lá fora, eu enfrento os problemas, eu tenho aborrecimentos, sabe, a gente encontra pessoas com inveja, pessoas que querem o mal da gente, enfim, o ambiente no trabalho não é um ambiente bom, eu tenho que me submeter a um ambiente ruim, hostil do meu trabalho, eu não me sinto em paz, eu não tenho paz lá fora. Mas quando eu venho na igreja, eu me sinto bem. Como é que eu posso levar esse ambiente da igreja lá fora? Ficar vivendo lá fora com esse ambiente. Mesmo no meio do tumulto, mesmo no meio de pessoas que falam palavrões, no meio de pessoas que brigam, no meio familiar que há problemas, como é que eu posso conciliar a minha fé? Você não pode conciliar a sua fé com esse mundo cruel. Por quê? Porque você ainda não foi a dracma achada. Você está perdida. Você está perdido. Você está perdido. Então você se sente mal lá fora e se sente bem aqui, é porque você está perdido. Porque se você tem o Espírito de Deus em si, dentro de você, habitando em você, aonde você for, você terá paz. A paz vai estar com você no seu ambiente de trabalho, na sua casa, na rua, na igreja, em qualquer lugar, porque o Espírito de Deus não sai de você quando você vai lá para fora. Ele continua dentro de você. Agora, se você não tem o Espírito Santo, aí, quando você está na igreja, você sente a presença de Deus, sente paz. Mas quando você sai da igreja, você não se sente bem.
Volta tudo o que você estava sentindo antes de chegar na igreja. Porque você não tem o Espírito Santo. Essa é a realidade. Não adianta você ser boazinha, não fazer mal a ninguém, fazer caridade, você dar oferta, você ser fiel nos dízimos, etc. Isso é obrigação sua, é obrigação nossa. O que importa é o seguinte: se você não tem o Espírito Santo, você não pertence a Jesus. Não pertence. Não pertence, não tem nada com ele. Você está perdido. Você é uma dracma perdida, quer dizer, está dentro da igreja, mas está perdido. Infelizmente. Não adianta você, mas eu fui curado. Foi curado, mas e daí? Os leprosos foram curados, só um voltou. E os 9? Foram curados. As pessoas que foram curadas, que foram beneficiadas, enfim, abençoadas, na época de Jesus, quando Jesus foi preso, desapareceram. Por quê? Porque não tinham o Espírito Santo. Pedro traiu Jesus, Judas traiu Jesus, os apóstolos traíram, abandonaram ele. Somente depois que Jesus ressuscitou e soprou sobre os apóstolos o Espírito Santo, aí que eles se converteram de fato e de verdade. Aí sim eles eram novas criaturas. Então o que nós queremos é que você tenha o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, você é perdido, você está perdido. Pobre, miserável, cego, surdo e nu, está nu, perdido completamente. Você pode ter dinheiro, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas você está tão perdido quanto um pobre miserável, mendigo. Você pode ter tudo, você pode ter o mundo a seus pés, mas você estará morto ou morta, sepultado, se não tem o Espírito de Deus. Eu sei que falar assim não agrada. Provavelmente você, eu não vou mais na igreja, muito dura a mensagem. O problema é seu, não é meu. É seu. Essa é a realidade. E nós não vamos permitir que você seja enganada com palavras bonitas, com orações bonitas. É ou não é? Você gosta de oração, não gosta? Sim ou não? Você não gosta de cantar? É ou não é? Não é bonito cantar? É ou não é? Não dá uma coisa, uma sensação gostosa? Mas isso não resolve. Isso não resolve. Você só terá a sua vida resolvida quando você tiver o Espírito Santo, o Espírito de Jesus. Se você não tiver o Espírito Santo, esquece. Você continua tão morto, tão morta quanto as pessoas lá fora. Leia, por favor, Romanos capítulo 8, aí, só para confirmar isso aí para você não ficar com dúvida. Olha só. Olha só. Romanos capítulo 8 diz assim, versículo 9. O apóstolo Paulo está falando para os cristãos de Roma. Essa palavra não está falando para todos, é apenas para aqueles que haviam se convertido lá em Roma, naquela altura. Ele diz assim, versículo 9: vós, porém, o quê? Não estáis na carne, mas no Espírito. Espírito Santo. O Espírito aqui é letra maiúscula, não é isso? Quer dizer o Espírito Santo. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós.
E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quer dizer, se você não tem o Espírito de Jesus, você está morto. Você está morto. Morreu, já está morto. Já nasceu morto. Porque não tem o Espírito de Deus. Então, quando você vê as pessoas aí fora se matando, as pessoas com ódio, com inveja, adulterando, pedofilias e toda sorte de sujeira, de imundícia, de pecado, pessoas cruéis matando pessoas inocentes que não tem nada a ver, é ou não é? São pessoas mortas, são pessoas mortas para Deus, porque não tem o Espírito de Jesus. Estão vivas para o mundo, mas estão mortas aos olhos de Deus. E assim são as dracmas perdidas. As dracmas perdidas dentro da igreja, elas estão mortas. Então você vê, por exemplo, quantas pessoas cristãs, que se dizem cristãs, não, mas eu já fui batizado nas águas, eu sou fiel na igreja, etc. Mas bispo, olha, minha vida não muda. Minha vida é a mesma coisa. Entra ano, sai ano, a minha vida não muda. Olha, eu tenho insônia, eu sou nervosa, eu sou depressiva. Mas quando eu vim na igreja, eu fico bem aqui na igreja. Mas lá fora, a minha vida é a mesma. Mudei um pouquinho, melhorou um pouquinho, mas a minha vida continua a mesma. Por quê? É uma dracma perdida. Não tem o Espírito Santo, não tem nada. Nada. Você não tem o Espírito Santo, você é a pessoa tão pobre, tão carente, quanto as pessoas incrédulas. Não há diferença entre você e os incrédulos. Então, essa campanha do jejum, de 21 dias de jejum, é para você priorizar a pessoa, e a coisa mais importante que existe na vida é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Porque se você tem o Espírito Santo, aí você vai estar perfeitamente tranquila dentro de você. Não vai haver depressão, não vai haver nervosismo, não vai haver insônia, não vai haver ataques do diabo. Você vai ser, obviamente, vai encontrar problemas, dificuldades, mas o diabo nunca vai tocar em você. Por quê? Porque o Espírito Santo está em você. Amém, pessoal? Entendeu o que eu estou falando? Você quer ver uma coisa? O diabo é forte. É forte ou não é? Sim ou não? Não, o diabo não é forte. O diabo é fraco e derrotado. É fracassado. Se ele fosse forte, ele me destruiria. Olha, 50 anos que eu venho lutando contra ele. Que eu venho vencendo o diabo. Ele já teria me matado. Se ele fosse forte. Então, para mim, ele é um fraco. Por quê? Porque eu tenho o Espírito de Deus. Agora, ele é forte para as pessoas que não têm o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito de Deus, o diabo é forte. Então a macumba pega, a inveja pega, faz, enfim, as maldades acontecem. Por quê? Porque a pessoa não tem o Espírito de Deus. É isso que eu estou falando. Eu quero que vocês sejam trilionários. Eu quero que vocês tenham mais do que você possa imaginar. Mas depende de vocês buscarem. Porque você às vezes é uma dracma perdida, porque você está na igreja buscando apenas resolver os seus problemas circunstanciais, seus problemas pessoais. Você só olha para o seu umbigo. Você só está olhando para o seu umbigo aqui. Quer dizer, a sua visão é insignificante, é minúscula. Deus quer morar dentro de você.
Enquanto isso não acontecer, você será uma pessoa carente, pobre, cega, perdida. Uma dracma perdida. Entendeu? E não adianta procurar outra igreja, que o problema não está na outra igreja. O problema está dentro de você. Está dentro de você. Hã? Sim ou não? Eu falei para alguém que estava muito preocupado com o seu corpo, sua fisionomia, tão preocupado com a sua beleza física e tal. Aí eu falei para essa pessoa: você está preocupado com o que está do seu exterior, mas dentro de você está podre, está ruim. O que adianta? Essa é a realidade. O que adianta a pessoa ter as mais lindas e preciosas joias desse mundo, está coberta de ouro, se ela tem um câncer no seu corpo? O que adianta? O que adianta? Assim são as dracmas perdidas. A dracma perdida é como um porco que está cheio e coberto de joias. Sim ou não? Já viu o porco? Imagine um corpo no focinho cheio de joias. Assim são as dracmas perdidas. Assim são as dracmas perdidas. Perdidas. Por quê? Porque não tem o Espírito de Deus. E a pessoa que não tem o Espírito de Deus, a linguagem é ferina, é igual uma cobra. Cada palavra tem veneno. Sim ou não? Sim ou não? Só veneno. Ela espuma veneno. Porque não tem o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus, quando fala, abençoa a pessoa que escuta. Quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, quando fala, fere, ofende. É ou não é? Então, 21 dias de jejum. Quem quiser, quem estiver interessado. É por isso que o texto sagrado diz, Jesus fala com respeito à dracma perdida. A mulher que perdeu a dracma, ela diligentemente procura até o quê? Achá-la. Até achá-la. Enquanto não achá-la, não sossega. Ela faz das tripas coração para achar essa dracma. Acende a luz, varre a casa, limpa, procura, enfim. Arrasta o nariz no chão para ver, procurar debaixo, onde está essa dracma. Quem realmente quer o Espírito Santo tem que se humilhar 100% e manter, obviamente, o seu pensamento com Ele. Amém? Entenderam? Você tem alguma dúvida? Está claro isso? Agora, uma vez que a pessoa achou a dracma, ela se torna a pessoa mais feliz do mundo. Não existe mais ninguém feliz. Pode haver igual, mas não. Porque ela encontrou a felicidade, que é Jesus, que é o Espírito de Jesus. Amém?